Olá, sou Kélia Nakai e hoje o assunto é importantíssimo e curioso, que é a logística reversa, que retrata a política nacional dos resíduos sólidos. Claro, para esse assunto, nós convidamos o engenheiro agrônomo Micael Gross Santos. Muito obrigada, Micael, por estar com a gente e por aceitar esse convite. Agora, claro que não poderia ser diferente, eu peço para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, a sua formação acadêmica, para que assim o público possa ficar inteirado sobre a pessoa que está aqui conosco. Olá, doutora Kelena Kai, tudo bem? Como vai? Olá, ouvinte. Doutora, muito obrigado pelo convite, por estar aqui para disseminar um pouquinho de conhecimento daquilo que a gente compreende um pouquinho sobre, de fato, a logística reversa. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Sou Micael Gross Santos Silva, formado em agronomia, sou engenheiro agrônomo aqui pela Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Parauapebas, no qual tenho muita admiração e apreço pela instituição, pelos professores que aqui estão, pelos professores que passaram, que contribuíram para a minha formação profissional e pessoal também. Além das formações, também sou agente de combate às endemias aqui do município de Paraupebas, no qual acabamos de finalizar um curso técnico, que agora é técnico em vigilância de saúde, com ênfase em endemias no município de Paraupebas. Nessa trajetória de 8 anos, a gente já passou pela coordenação da vigilância ambiental, coordenação das unidades de saúde da zona rural, coordenação das ações especiais da atenção primária à saúde, envolvendo ali a saúde indígena, prisional, venezuelana e outras ações externas às unidades de saúde. Micael, explica um pouquinho para a gente como a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece as diretrizes para a logística reversa de produtos, embalagens, materiais, eletroeletrônicos em Paraupebas e demais regiões. Diante da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vai separar aqui para enfatizar de maneira objetiva e clara, para que o ouvinte possa compreender e a gente tirar algumas dúvidas e trazer curiosidades sobre a logística reversa. A gente vai falar de dois princípios, tá? Princípios fundamentais, né, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são a logística reversa e a responsabilidade compartilhada. Tá? Falaremos desses dois princípios. Então, o ouvinte, nesse momento, deve estar se perguntando: poxa, o que é isso? O que seria essa logística reversa? Estou curioso agora. Então, eu te digo: olha só, em algum momento você deve ter praticado essa logística reversa e nem percebeu que estava contribuindo para o meio ambiente. Opa, vamos falar de meio ambiente também. Então, se a gente fala de meio ambiente, a gente fala também de saúde, saúde pública, né? Que é através, de fato, da condição ambiental que eu possa olhar e determinar alguns fatores que possam produzir ou desencadear agravos de saúde pública ou mesmo doenças. Mas retornando, você já praticou em algum momento a logística reversa. Lembrando que a logística reversa é abarcada, né, é norteada por uma legislação federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos lá, logística reversa. Olha só, para esses produtos, né, objetos, materiais chegarem à tua residência, né, esse, esse mouse, esse teclado, esse celular, fone de ouvido, foi fabricado em algum momento, tá? Então, eu vou te falar a logística tradicional ou convencional, no qual um produto ele é fabricado, ele é distribuído, ele chega por varejo, para o comércio ali e chega até as tuas mãos através da tua necessidade. Você vai lá e compra, correto? Essa seria a logística convencional. Agora, a logística reversa é que quando esse produto, esse celular,
esse fone de ouvido, esse mouse, esse teclado, uma pilha, um medicamento vencido ou em desuso, a bateria do meu automóvel, que mais? Lâmpadas fluorescentes, vários materiais que não têm mais utilidade para mim, eu nem chamo de lixo. Eu vou chamar a partir de agora de resíduos sólidos. Ele acaba fazendo uma logística o quê? Reversa, contrária à tradicional, né? Esses materiais que eu citei, eles acabam tendo que retornar, né? Lá muitas vezes vai de fato é um ponto de coleta, né? Um ponto de apoio para coletar. Aqui na cidade aqui a gente tem alguns pontos de coleta ou onde você comprou a pilha, onde você comprou a lâmpada fluorescente, onde você trocou o pneu do seu veículo, você muitas vezes deixa o antigo lá, a bateria do carro, muito importante, você deixa a bateria lá, ela acaba o comerciante recebendo, né, voltando para o distribuidor e retornando lá para o fabricante, porque lá no fabricante ele vai tentar de fato reintroduzir esse material, né, fazer uma reciclagem e devolver ao ciclo natural de produção um componente, um metal, um plástico que ali estava, ou se não conseguir reintroduzir no ciclo de produção esse material, esse fabricante vai destinar uma medida ambientalmente correta para esse material, justamente para ele não provocar danos ao meio ambiente. No caso das pilhas, por exemplo. As pilhas, por exemplo, né, o descarte inadequado de pilhas e baterias no qual tem alguns produtos tóxicos, né, como cádmio, chumbo, mercúrio, manganês, cobre, entre outros, níquel, cromo, zinco, né, pode contaminar o solo, contaminar o lençol freático, cursos d'água ou até mesmo o ar, caso esse material seja queimado, que muitas vezes acontece, né, queimado, esse material queimado, há uma poluição do ar com esses metais também. Mas como falamos, né, para ficar claro, né, da fábrica para o cliente, do cliente para a fábrica. Perfeito? Fala pra gente quais são os principais objetivos desse sistema de devolução. Então, doutora, quando a gente fala de objetivos, né, da logística reversa, a gente tem um objetivo bem claro, que é o quê? Recuperar os materiais recicláveis para que possam ser reaproveitados dentro de ciclos de uma cadeia de produção. Como eu citei a pilha, novamente, né, ali tem um metal, né, tem a parte metálica da pilha. O fabricante vai verificar se esse metal consegue entrar ainda no mesmo processo, no ciclo de produção de novas pilhas. Caso não, esse ferro utilizaria para uma outra produção de um outro tipo de material. Caso não, esse fabricante verificaria uma medida ambientalmente correta para a destinação deste, deste equipamento, deste material, justamente porque tem produtos tóxicos nesta pilha, como já foi citado. Um outro exemplo, né, do objetivo dessa logística reversa, de devolver alguns materiais, né, dessa obrigatoriedade, porque para alguns produtos a logística reversa ela é obrigatória, né, como o pneu. O pneu ele é classificado aí pela Fiocruz, por algumas instituições de ensino, pelo tempo de decomposição indeterminado. Ela vai ocupar espaço dentro de um aterro controlado, dentro de um aterro sanitário, ela vai poluir aquele meio, e se for um aterro sanitário, vai ser enterrado, vai criar bolsões e muitas vezes deixar o solo instável. E o pneu, pela de fato logística reversa, né? Ele vai retornar e dele, de fato, do pneu no fabricante, quando passa-se de fato, né? Se devolver onde você comprou um pneu novo, esse comerciante passa para o distribuidor, o velho, e chega até o fabricante. No fabricante eles vão tentar reutilizar, reaproveitar este pneu já usado. Como, né?
na produção, de fato, de asfalto, tapetes, pisos, dutos de água, combustíveis, solas de sapato, muito importante, solas de sapato, borrachas de vedação. Cita para gente quais são os tipos de produtos e materiais que os estabelecimentos em Parauapebas são obrigados a receber de volta por meio da logística reversa. Os materiais, né, que eu já citei aqui, vários, obrigatórios da logística reversa, como eu citei, pilhas e baterias. Muitas vezes você praticou, igual eu falei, né, você vai comprar uma bateria nova para o carro, você entrega a sua ali e ainda ganha um desconto. Você praticou logística reversa. Porque aquele material que para ti não serve mais, ele vai retornar para o fabricante, ele vai tentar colocar os seus componentes dentro do ciclo novamente de produção. Se caso não deu, não teve mais como aproveitar de nenhuma maneira, ele vai destinar uma medida ambientalmente para aquele produto, tá bem? Pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, como eu já citei, óleos lubrificantes, eletrônicos, embalagem de produtos agrotóxicos, inclusive, né, esses dias, essas últimas 2 semanas, está tendo um itinerante justamente para facilitar, né, a devolução das embalagens dos produtos utilizados com agrotóxicos. Justamente porque essas embalagens, em algum momento, elas podem contaminar o meio ambiente, principalmente o solo e cursos d'água, que trazem efeitos, né, ao ser humano, a um ser vivo, justamente porque existe aí uma bioacumulação. A gente não vai entrar em muitos detalhes porque seria muita coisa para a gente falar, mas aí a um longo prazo, esses metais eles vão se acumulando no organismo humano, tá? E muitas vezes provocando o pessoal da saúde aí a uma intoxicação exógena, tendo que fazer ali, justamente porque essa é uma parte de uma notificação compulsória. Quais são os benefícios se essa prática de devolução assertiva se tornar rotina no nosso município? Aí o que que você observa relacionado à sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? Você acaba diminuindo a extração de matéria-prima, você acaba envolvendo a parte social, você envolve a economia, né? Que são as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Você aumenta a vida útil daquele aterro sanitário, né? Porque você evita que resíduos sólidos cheguem até lá. Você coloca esse material de novo no circuito, no ciclo. É o que aconteceu durante muito tempo com as latinhas de cerveja, de refrigerante, de alumínio, né? Quando você coloca na sua casa, dentro de uma sacola preta que passa-se o coletor, leva para o aterro sanitário, pronto, a gente perde aquele material, ele não vai ser restituído dentro do ciclo novamente. E a gente acaba enchendo muito mais rápido o aterro controlado, o aterro sanitário. Aí olha só que interessante, quando eu falei um pouquinho que o ouvinte possa ter praticado em algum momento a logística reversa e não percebeu, contribuiu de fato para a preservação do meio ambiente e da vida, é quando ele pega, faz uma coleta seletiva ali básica na residência dele, separa algumas latinhas, o alumínio, coloca numa sacola e destina para um setor de reciclagem. A mesma situação quando ele vai comprar um refrigerante e leva a garrafa de vidro para deixa a garrafa de vidro e pega a outra já cheia, é mesmo ali ele praticou a logística reversa, mesma coisa que ele vai comprar cerveja, olha só, aquela garrafa de vidro levaria de 500 a 800 anos para se decompor no ambiente e a garrafa está ciclando. Ela tem um ciclo, ela não está de fato ocupando um espaço dentro de um aterro controlado, não vai poluir o meio e eu não estou retirando matéria-prima para a produção de novas garrafas. Como é garantido que
esses produtos que você sinalizou, que você falou agora, que são devolvidos, não contaminem o solo e a água de Parauapebas. Então, doutora, olha só, para essa pergunta, acredito eu, que a gente está numa transição cultural também de um comportamento humano, né? No qual a gente tratava de uma maneira, né, que é a logística tradicional, como eu citei anterior. Tem o fabricante, o distribuidor, o varejo, consumidor e lixo, né? A gente chegava aqui no consumidor, descarte, descarte. Então agora com essa introdução da logística reversa, da reciclagem do plástico, do papel, né, das pilhas, baterias, vai haver uma mudança de comportamento. Logo, logo, logo a garantia ela se concretiza com a responsabilidade compartilhada. Lembra que eu citei anteriormente? No qual o consumidor ele tem a sua responsabilidade, né, dividida com fabricantes, com importadores, no qual ele vai praticar a coleta seletiva na residência dele e fazer uma destinação correta, já que existem pontos e polos de coletores na cidade para alguns desses itens, né? Então, a parte do ouvinte é essa, é levar até um polo coletor, levar onde ele comprou aquele resíduo que ele não vai mais utilizar. Para seguir, para entrar novamente no ciclo de produção ou, né, a garantia de não contaminar o rio ou o solo de Paraupebas, estar nessa devolução nesse polo. Porque se eu coloco esse material, muitas vezes uma lâmpada, uma placa-mãe, um celular velho dentro de uma sacola, no qual o coletor, o carro coletor que passa com gari, não consegue observar que lá é um eletrônico, ele vai para o aterro controlado de Paraupebas, né? E possivelmente em algum momento ele vai acabar contaminando o solo. E logo, logicamente, o rio Paraupebas que fica próximo. Então, o principal pensamento do ouvinte é, olha só, então quer dizer que se eu colocar esse resíduo aqui dentro dessa sacola, no qual é obrigatória a logística reversa, eu vou preservar, eu vou auxiliar, né? Eu vou estar, de fato, contribuindo dentro da minha responsabilidade compartilhada, encadeada, com a não contaminação do meio ambiente, do solo, da água, de alguns seres vivos que vivem naquele nicho ali. Então, eu consigo auxiliar dessa maneira. Além do mais, eu tenho as fiscalizações, além do mais, eu tenho também o papel da empresa, né, em de fato observar porque as empresas elas vão trabalhar justamente em pensamento, né, em atender o público. E hoje o público ele é mais consciente ambientalmente, né? Ele fala, poxa, olha só, como é que foi produzido esse produto? Foi com trabalho escravo? Foi com, com más condições de trabalho, sem utilização de EPIs, foi adoecendo alguém, foi de fato destruindo o meio, a natureza. Então ele é mais consciente. E as empresas, de fato, elas deixam essa parte um pouco mais transparente, né? E elas trabalham justamente o marketing verde, por conta da exigência de seu público. Então é um processo, de fato, cultural que está mudando, né? Uma pergunta que veio do nosso ouvinte: como os cidadãos de Paraopebas podem participar da logística reversa e do descarte adequado desses produtos e resíduos específicos que você tanto falou e também das medicações que a gente sabe que já perderam a validade? Aí eu falei um outro princípio no início, né? Olha só, Micael, qual seria a minha responsabilidade como indivíduo aqui dentro, né? Indivíduo social. Poxa, eu não sabia, isso devia ser mais divulgado e tudo. Então, olha só, você como indivíduo vive no meio social, faz parte do sistema. Você tem a sua responsabilidade compartilhada. Está lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, que é você, e muitas vezes poder público, né, possui a responsabilidade compartilhada.
qual essa responsabilidade ela é individual, individualizada, porém ela é encadeada, né? Você está preso nesse sistema no qual você tem que contribuir, porque se você vai lá, compra um produto, né? Você comprou uma lâmpada, né? Vapor de mercúrio, uma lâmpada fluorescente. Essa lâmpada, ela queima, você não usa mais ela. Você não deve, de fato, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, logística reversa, colocar numa sacola e colocar na porta da tua casa. Você tem que fazer essa lâmpada retornar para o fabricante. Como? Aqui no município a gente tem coletores. Se você olhar bem, quando você vai ali na Havan, você tem um coletor bem grande, bem na porta, de lâmpadas fluorescentes, né? Lá na feira do produtor. As pilhas e baterias, a gente tem o açaí como ponto coletor. Olha só que interessante. Medicamentos vencidos ou em desuso. A gente tem algumas farmácias no município que recebe essa medicação vencida em desuso. O que eu observo é que todo mundo tem uma farmácia em casa, né? Tem ali um armário, um local onde fica a medicação. Se a medicação vence, o que você faz com ela? Muitas vezes você joga no ralo ali da pia, se é líquido, se é sólido, muitas vezes você coloca na sacola e coloca na porta de casa. O carro do lixo acaba passando, o carro do coletor acaba passando, levando para o aterro controlado de Paraupebas, no qual esse material ele vai contaminar o solo, que fica próximo ao rio Paraupebas, contaminando o rio Paraupebas, contaminando alguns peixes, algumas plantas aquáticas e desencadeando uma série de contaminação que lá na frente ela vai retornar para a população. O ouvinte ele também pode ter participado de uma logística reversa, não percebeu ali quando ele faz uso de algum creme, algum produto, né, de beleza, e ele compra a embalagem, né, compra o produto dentro de uma embalagem plástica e no qual ele retorna aquela empresa e compra só o produto com refil. Que ele chega, ele coloca dentro da embalagem mais rígida, né? E aquela embalagem, aquele refil, provavelmente o tempo de decomposição dele para o meio ambiente, de fato, para a poluição, o espaço que ele vai ocupar é menor. E isso é, de fato, logística também reversa. Essa prática, esse exercício, de fato, de praticar a sustentabilidade, de ter um olhar diferenciado para o meio, ela tem que ser construída de alguma maneira. A gente tem que começar. Justamente porque a gente vai envolver muito desenvolvimento sustentável. Mas o que seria o desenvolvimento sustentável? Lembra que eu falei, né? É uma política, de fato, do Ministério do Meio Ambiente, mas que envolve o que? Economia, que envolve principalmente saúde. Vamos lá, desenvolvimento sustentável. O que seria? O desenvolvimento sustentável é capaz de suprir as necessidades da geração atual, essa geração, aqui estamos, né? Então a gente tá suprindo nossas necessidades sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, temos que pensar justamente em atender a geração futura. Então, sendo assim, a logística reversa contribui para o desenvolvimento sustentável, integrando as três dimensões, como eu já citei: economia, o social e o ambiental. Micael, aonde existe orientação disponível para a população de Paraopebas se apropriar ainda mais sobre esse assunto? Excelente pergunta, doutora. Olha só, aqui no nosso município a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, tem alguns setores que trabalham justamente a educação em saúde ambiental, tem o CEAP, então sempre há a disseminação dessas informações e outras, tá? Além do mais, a gente tem sistemas, né? Igual na saúde, sistemas de saúde como o Sinan, como o IVES, entre outros sistemas que geram informações da condição epidemiológica de uma população, isso para todo o Brasil. A gente tem sistemas também ligados ao Ministério do Meio Ambiente.
no qual o mais conhecido deles, que é da onde eu busco muita informação, é o CNIR, tá? Que é o Sistema Nacional sobre a Geração dos Resíduos Sólidos, que vai justamente traçar um perfil de como que está essa geração e como que está esse acondicionamento, essa logística reversa lá dentro também, tá bem? Lá você vai encontrar informação sobre as cidades, sobre os estados, entre outras. Além do mais, a gente tem as redes sociais aí, tem o Instagram do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, tem o Instagram de profissionais, de empresas que trabalham já essa vertente da logística reversa. Então, com isso, a gente consegue, de fato, buscar bastante informação e conhecimento. Além do mais, né, as empresas elas trabalham muito com essa informação, justamente trabalhando o que? O marketing verde. Salvo engano, né, como eu já comentei aí agora há pouco, da Secretaria de Meio Ambiente, ano passado, ela implementou o drive-thru do PET, né, da garrafa PET, né, vários tipos de garrafa podem ser devolvidos, né, um tipo de logística reversa, justamente porque esse material plástico ele tem um tempo de decomposição, como a gente já falou, e ele indo para o meio ele vai acabar poluindo, ocupando um espaço e vai encher muito mais rápido aquele aterro controlado ali, tendo que ocupar um outro espaço. Então eu evito, né, eu garanto que eu dou uma vida útil maior para aquele aterro controlado e não vou poluir o meio, né? E isso com outros também materiais, logo a própria secretaria trabalha essa vertente, trabalha a disseminação de informação de como não poluir o meio, porque lá no início eu citei, né, um meio ambiente de fato mais insalubre, né, meio ambiente mais poluído, isso vai gerar problemas de saúde pública, seja a curto prazo ou a longo prazo. E aqui nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação e todo esse grandioso esclarecimento. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e também o veículo de comunicação para que instituições de ensino e demais organizações pudessem entrar em contato com você para ter maiores esclarecimentos. Pessoal, novamente eu agradeço o convite, doutora Kélia Nakai, tá, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, provida aí pelo Ministério do Meio Ambiente, tem muitas informações relacionadas aos resíduos sólidos, seja ele urbano, industriais, serviços hospitalares, serviços de saúde. Tem muita coisa a se falar, né, de fato, porém a gente tem um tempo também. Mas eu me coloco à disposição para um outro momento, para a gente vir, de fato, falar um pouquinho sobre os efeitos na saúde, o que pode cada, de fato, metal pesado que está ali dentro de um componente eletrônico pode causar futuramente no indivíduo, como o cádmio, por exemplo. O cádmio pode apresentar manifestações digestivas, como náuseas, vômitos, diarreia, disfunção renal, problemas pulmonares, tá? Câncer. A gente tem níquel, pode provocar câncer também, dermatite. O zinco, problemas pulmonares. Então, assim, existe esses materiais eletroeletrônicos, principalmente, uma obrigatoriedade deles retornarem, justamente porque eles vão, em algum momento, poluir o meio, que vai se gerar um dano ambiental, né, para plantas e animais e, Quer saber mais sobre o consequentemente, para o assunto? homem. Você pode acompanhar esta entrevista através do audiocast postado no canal do YouTube do podcast Anônimos SA e acompanhar as nossas tiragens através do Instagram Anônimos SA _ para o Apebas. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde a todos. Beijos!